Opa, e aí, tudo bem com você? Eu fico pensando que talvez você tenha clicado nesse vídeo meio sem querer, ou talvez já sabia exatamente sobre o que era, mas mesmo assim hesitou um pouco antes de entrar, porque tem assuntos que a gente evita, né? Não porque aconteceu, mas justamente porque lembra e dói, e às vezes o jeito que você encontrou de continuar foi não mexer mais nisso. Se esse foi o seu caso, pode ficar tranquilo aqui, não tem pressão nenhuma, é só uma conversa. Existe um tipo de dor que é muito difícil de colocar em palavras. Quem passou por abuso muitas vezes nem entende na hora o que tá acontecendo. Às vezes leva anos pra ficha cair e quando cai, vem tudo junto, a confusão, vergonha, uma culpa que nem faz sentido, mas que aparece mesmo assim. E não sei se você já se pegou pensando algo como isso diz algo sobre mim, isso me marca de alguma forma, mas deixa eu te dizer com calma, olhando pra você como alguém que merece respeito, isso não define quem você é. Talvez no fundo, o que você mais queira era bem simples, alguém que te olhasse com cuidado, sem te analisar, sem te diminuir, te julgar, só com carinho mesmo. E é isso que eu quero tentar fazer aqui hoje com você. Tem uma coisa que eu preciso te falar com muita clareza. Deus não tem nojo de você e nunca teve. E o que aconteceu não foi sua culpa, nem um pouco. Se em algum momento você sentiu que carregava isso, se alguém colocou esse peso em você, não leve como verdade, porque isso não veio de Deus. Eu sei que às vezes fica uma sensação estranha, como se algo tivesse sido quebrado dentro de você, como se você tivesse perdido alguma coisa que não dava para recuperar, como a sua inocência, a sua pureza, mas Deus não olha para você assim. A Bíblia diz em Salmos capítulo 147, versículo 3, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele não ignora o que aconteceu, Ele cuida de você de verdade. E tem outra coisa que talvez você precise ouvir hoje. O que aconteceu com você não virou o seu nome, isso não é a sua identidade, foi uma violência, mas não é quem você é. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não apaga o que você viveu, mas impede que aquilo que seja o ponto final da sua história. Agora, sendo bem honesto com você, tem uma pergunta que muita gente guarda, mas quase não fala em voz alta. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Se você já pensou isso, você não é fraco por isso. Você só está ferido. E Deus, Ele não se afasta de você por causa dessa pergunta. A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não vai embora quando você mais precisa. Eu queria te contar sobre a história da Joyce Meyer, uma pregadora, porque talvez você se veja em partes dela. Ela foi abusada pelo próprio pai durante anos, até os 18 para ser mais específico. E enquanto tudo isso acontecia, ela orava pedindo para ser livre disso. A mãe dela sabia, mas não tinha forças para sair daquela situação. E isso abriu feridas ainda mais profundas. Imagina a própria mãe ali, meio que era refém disso tudo e não fazia nada. A família inteira foi marcada por aquilo, o irmão dela acabou se envolvendo com drogas e tirou a própria vida anos depois, e a Joyce cresceu sem acreditar que podia ser amada, se casou com o primeiro homem que demonstrou o mínimo de afeto e acabou sendo abandonada com um filho por alguém que ainda a empurrava para fazer coisas erradas no trabalho. Depois disso vieram doenças como, por exemplo, ela teve um câncer, teve que fazer uma cirurgia nas costas, teve vício em cigarro, e quando ela começou a sentir o chamado de Deus para a vida dela, o que ela deveria realmente fazer, ela foi rejeitada e expulsa da própria igreja. Ela perdeu muita coisa, amigos, apoio, referência, parecia completamente sozinha, e mesmo assim a história dela não terminou ali. Não tô dizendo que foi rápido nem fácil, mas aos poucos Deus foi restaurando ela. E isso não aconteceu porque ela era forte o suficiente, aconteceu porque mesmo quebrada ela decidiu não se afastar completamente de Deus. Hoje ela tem um dos maiores ministérios de pregações do mundo, todos eles sendo traduzidos, com livros e milhares de livros sendo vendidos, e esses números não determinam o sucesso da vida da Joyce Meyer. Enquanto você se identifica como uma vítima, o inferno continua vencendo sobre você. Mas a partir do momento que você toma a nova identidade que Deus te deu, você quebra toda a maldição e todas as coisas ruins que aconteceram sobre a sua vida. Talvez isso seja o ponto mais importante para você hoje. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. E eu tô falando sério, tem coisas que são pesadas demais para carregar sem ajuda. Em Salmos capítulo 121, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. E às vezes esse socorro começa bem pequeno, tipo, continuar tentando, tipo, não desistir hoje. Eu não sei exatamente a que ponto você está agora, mas eu sei de uma coisa, a sua história não acabou no que aconteceu com você e você não precisa viver o resto da vida preso nisso. Com o tempo e com Deus caminhando com você, isso pode deixar de ser o centro de tudo. Você não foi esquecido e nada disso tirou o valor que você tem. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem o que aconteceu, nem o que você sente, nem as perguntas que ainda não têm resposta. Ore comigo. Senhor Deus meu Pai, eu estou aqui com meu irmão, com a minha irmã hoje, falando sobre um assunto que é tão difícil, tão denso, mas eu espero que ele possa alcançar o coração dessa pessoa que está me ouvindo e que o Senhor possa estar movendo através do Espírito Santo a sementinha sendo plantada nesse coração,
para que todo mal, toda angústia, toda dúvida e todo medo caiam por terra agora em nome de Jesus. Essa pessoa não é definida por aquilo que aconteceu com ela, mas ela é definida pelo maior acontecimento de sacrifício na humanidade, que foi Jesus morrendo na cruz por cada um de nós. Lá Jesus levou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos e todas as coisas que aconteceram com cada um de nós. Às vezes nós não vamos ter a resposta para todas as nossas dúvidas agora, mas o Senhor nos faz um convite para confiar. Assim como a música do Thales Roberto, o Senhor ministra no nosso coração. Lá na música ele diz: mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar, sabendo que o Senhor tem um futuro brilhante para cada um de nós e que esse acontecimento não define a vida dessa pessoa que está orando aqui comigo hoje. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa pessoa para viver o extraordinário a partir de hoje. Que a mente dela seja renovada, que toda culpa, todo medo, todo nojo, toda repulsa por relacionamentos, toda baixa autoestima, todo complexo caiam por terra agora em nome de Jesus e que através do Espírito Santo essa vida possa ser alcançada e a cada dia mais salva do cativeiro desse momento tão ruim que aconteceu com ela. Que essa pessoa viva, Pai, a nova história que o Senhor escreveu e conquistou na cruz. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.